Olá, gente, saudações, um abraço aqui, Jair Eduardo, o editor do Pitoco e também aqui do Pitocast. Como fazemos há 29 anos, quase 30, estamos circulando com mais uma edição, dessa vez da revista. Nós circulamos toda sexta com o jornal, uma vez por mês com a revista. Estamos trazendo aquele que poderá ser o primeiro senador natural de Cascavel na bancada paranaense no Senado. Ó, tem alguém tentando interferir aqui, tá, gente? Mas eu vou tentar desligar aqui. A inteligência artificial, quando você precisa dela, não funciona, né? Chamando por voz. Quando você não precisa, ela interfere. Ah, tá bom, eu vou desligar você então, tá? Já que você quer ser desligado. Espero que tenha silenciado. Por mais longe aqui. Tá, tchau então. Vamos lá. Então eu falava para vocês que podemos ter o primeiro senador natural de Cascavel. Por quê? Porque o Assis Gurgas III, que eu estou chamando aqui, que é o neto do Assis Gurgas, que vocês conhecem melhor, não é? Será, possivelmente, as convenções acontecem agora, não é? Poderá ser, então, o primeiro suplente da Gleisi Hoffmann. Se for, e também se a Gleisi for eleita, deverá ser chamada, se o Lula for reeleito, deverá ser chamada para o ministério, ocupar o ministério, como ocupou sempre. E o Assis aqui, então, neto, poderá ser um senador cascavelense. Estamos trazendo aqui uma biografia dele, contando um pouquinho da trajetória, entre muitas outras informações. Certo? Recebo hoje o Rafael Junges, é mais certo, né? Sim, essa é Junges, né? a Germânico. pronúncia. Alemão. O Rafael Junges, que é superintendente da Cressol Progresso. O Rafael, eu acho que nós temos muitas coisas em comum, inclusive a ascensão germânica, né? Ascendência, melhor dizendo, né? Mas também temos um ponto no calendário. Cressol Progresso faz 29 anos nesse dia em que nós estamos gravando, você pode estar assistindo em outro dia, né? 24 de julho de 2026, e o Pitoco esse ano também fez os seus 29 aninhos. Ano que vem, ambos teremos 30. Poderemos ter algumas novidades para vocês. Rafael, muito obrigado pela sua presença, tudo bem? Obrigado, Jair. Obrigado pela oportunidade. Dia especial hoje. Dia especial, a nossa regional comemorando seus 29 anos nesse dia. E o nosso sistema completou 31 anos há exatamente 30 dias atrás. Pois é, começamos com 380 cooperados, é isso, né? Exato. 380, onde exatamente? Sim, a nossa regional, ela então 29 anos de Cascavel. E ela iniciou, o primeiro movimento da geração dessa cooperativa aconteceu aqui em nossa cidade, com os agricultores que tiveram suas propriedades inundadas lá pelo Rio Iguaçu na construção das usinas. Então esses agricultores eles foram realocados aqui para as regiões fronteiriças aqui da cidade e com isso também tiveram uma necessidade maior de acesso a crédito para os agricultores. Então o grupo se uniu, buscou o sistema Cressol que já existia há 2 anos antes lá no Sudoeste e se fundou uma regional também aqui na nossa cidade. Veja só, o pessoal da Crabi, não é? Pessoal que passou a ser assentado ali naquela fazenda que era do Barater, se eu não me engano, na saída para Corbélia, quase na divisa já de Corbélia e Cascavel. E veja só, juntou essa turminha, o pessoal bom de trabalho, agricultores, moravam nas barrancas do rio Iguaçu e imediações, e ali surgiu a Cressol, que depois se expandiu, inclusive, para outros segmentos, não é, Rafa? Sim, há aproximadamente 10 anos, a Cressol abriu seu estatuto, então, para grandes agricultores, para as empresas, para os autônomos, assalariados. Então, atualmente nós temos uma atuação bem ampla no mercado, inclusive com o crescimento no meio urbano bem acentuado, bem acelerado. Bom, quais foram os aprendizados, Rafa, obtidos ao longo dessas quase 3 décadas, né? E exatamente há quanto tempo você está na Cressol Progresso? Como foi que você ingressou? De onde você veio? Acho que é bom dar uma passadinha nisso. Bacana. Essa regional, ela tem um esforço, o sistema inteiro tem um esforço muito grande em não perder a essência cooperativista. E à medida que a gente cresce, o sistema vai ficando maior, é natural que a comunicação com a nossa base de cooperados vá também ficando cada vez mais complexa. Então, um dos desafios grandes que nós temos hoje é manter a nossa proximidade, dando oportunidade para o cooperado conseguir participar das assembleias, participar da comunicação nossa e ter acesso de verdade
a nossa gestão. A gente está sempre com as portas abertas para receber as pessoas. Você perguntou sobre a minha história. Eu estou há 22 anos no cooperativismo. Então, agora, 8 anos de Cressol. De missal para o mundo. Exatamente. Então, eu estava dando uma olhadinha nos números, no desempenho. E temos boas notícias aí, né, Rafa? Não sei se isso superou as metas, se surpreendeu vocês, mas de fato é que os números são muito robustos. Sim, o sistema ultrapassou 1 bilhão de resultado em 2025 e caminha-se então para mais um ano surpreendente. A nossa regional, ano após ano, também vem acumulando bons resultados e esse resultado, maior parte dele é redistribuído aos cooperados lá na sua cota capital. Então, nós tivemos um desempenho muito bom ano passado, onde nosso cooperado, a sua cota capital rentabilizou mais do que a Selic, considerando que no aos juros ao capital já pagou a média da Selic e depois mais a distribuição proporcional às suas movimentações. Então, quem fez cálculo de bons investimentos, o cooperado nosso, com o seu capital social, ele fez um investimento dos mais rentáveis possíveis. Nessa atuação especificamente do agro, qual é o perfil do cooperado? Sim, nossa essência veio do agro, então nós temos uma habilidade muito grande. Lá no início, como falei, início da nossa história, há 31 anos atrás, nós começamos no agricultor familiar, pequenos agricultores, aquele que se enquadra no Pronaf. Porém, nosso agricultor, ele cresceu, então a gente se adaptou também a ele, podendo hoje atender o Pronamp e o demais, ou seja, no ramo agro, nós temos produtos preparados para todos os perfis, do pequeno, médio ao grande agricultor. Eu fico impressionado com a capilaridade. Falava para você agora que estivemos visitando ali a região do oeste catarinense. Você vê as agências, não é? Mas vou ficar aqui em Cascavel. Dei uma voltinha ali na estrada Rio da Paz. Nunca tinha entrado lá para dentro daquelas comunidades. Está lá a placa da Cressol, indicando comunidade tal para cá, comunidade tal para lá. Isso significa proximidade do seu cooperado. Como é que se constrói isso? Eu vejo que isso é um alicerce fundamental do cooperativo de crédito, não é? É estar junto, estar pertinho. Perfeito, Jairo. Hoje, com o avanço tecnológico, é inevitável que a gente vai se atualizar, vai ofertar aplicativos, ofertar automatizações. Mas o que a gente não pode esquecer, que é o cooperado que escolhe como ele quer ser atendido. Então, se ele quiser uma plataforma mais automatizada, com IA robotizada, vai ser ofertado. Mas também, se ele quiser aquele cafezinho quente passado lá na agência, também está a opção dele. Então, nós nos preocupamos muito em, de fato, abrir agências e estar próximo ao cooperado. Quando você cita ali a agência na rua Rio da Paz, lá no bairro Santa Felicidade, nós, há mais de 10 anos, somos a instituição financeira que ultrapassou a BR. Né? Nós éramos, até pouco tempo, a única instituição financeira que atuava depois do trevo da Carelli. Então, aquele movimento ali da toda a região sul sempre teve um olhar especial para nós da cooperativa. Eu me recordo muito das comunidades, vamos citar comunidades ali, aleatoriamente, da região norte de Cascavel, que cresceu muito. Havia sempre uma bronca assim, olha, os bancos comerciais tradicionais iam recolhendo suas agências, né, retirando suas estruturas, e essas comunidades pediam, poxa, Mara, precisamos de uma instituição financeira aqui, não é? E de alguma forma as cooperativas atenderam essa demanda, inclusive na contramão de muitos que dizem, olha, espera, mas não tem que ter estrutura física, olha, com os aplicativos, com as plataformas, isso é um gasto desnecessário. E é sempre a pergunta que eu faço para os dirigentes da cooperativa de crédito, de o que realmente embasa essa decisão de manter essa estrutura física, embora você já tenha parcialmente respondido essa pergunta. Parece contra como é que fala? Intuitivo, não é? Mas na leitura de vocês não é. Sim, claro que existe todo um planejamento, existe toda uma estrutura medida e calculada para que se mantenha uma agência ou se abra uma agência nova, faça uma expansão. Então, não é isoladamente um desejo de abrir uma agência em determinada região, mas lógico que existe um estudo a isso, porque o nosso cooperado, ele é investidor da cooperativa, ele tem interesse que essa cooperativa vá bem, que essa cooperativa dê resultados. Então nós temos que dar passos bem calculados. Caso contrário, poderia abrir várias agências na cidade sem planejamento e essas não se viabilizariam. Nós temos planejamentos aí de viabilizar as agências muito rapidamente. Mas somado a isso,
a base, a região que está hoje com uma demanda de uma instituição financeira, a gente convida que se apresente, que venha o grupo, traga suas intenções, porque isso vai somar um planejamento. Vai acelerar o processo de uma tomada de decisão para uma abertura de agência. Pois é. Eu percebo você e outras pessoas da sua equipe muito próximas das entidades, instituições da comunidade. Me recordo até de um encontro seu com o Padre Zico, hoje é o Bispo Zico, né? Uhum. Em que vocês discutiram muito a questão das novas energias, não é? Da energia solar, acho que tiver até algum nível de Sim. parceria nesse campo. De alguma forma, esse entrosamento institucional com as comunidades explica o crescimento de instituições como a Cressol? Sim, já tudo isso colabora. É inevitável entendimento de que o crédito é o oxigênio da economia. Então, se não houver crédito, a economia não cresce ou num passo muito mais lento. Então, o fato de a gente estar participando de todas as cadeias, de todas as organizações, tem muito a ver com isso. O crédito, ele é essencial na vida das pessoas. Então, a gente provoca, sim, que as equipes, nossos funcionários, nós, diretores, estejamos participando de um Rotary, de um Lions, talvez maçonaria, das igrejas, de todos os movimentos privados ou públicos, para que a marca esteja próxima e percebendo todo esse movimento. Como comentava, agora há pouco estávamos no Sebrae, num evento do Programa Oeste de Desenvolvimento, onde há uma discussão regional, não só, abrangendo inclusive além da minha abrangência regional, olhando para municípios vizinhos, como que nós podemos, por meio do crédito, fomentar todo esse crescimento da nossa região. Pois é. Também vejo e participei recentemente de uma assembleia da Cressol ali na sede da Avenida Brasil, né? Esse é o momento, Rafa, também de trabalhar a educação eh, econômica do cooperado. Digo isso porque a gente ainda percebe muita gente alocando os seus recursos em contas ultraconservadoras. Vamos pegar a poupança, por exemplo. Uhum. Nada contra, a poupança né, é a opção de muita gente. Mas aquele momento que você reúne os cooperados também é um momento de educação financeira? Sim, a gente promove muito evento de educação financeira. Inclusive, essa semana a gente reuniu toda a seleção do Stein Futsal, ali mais de 20 atletas do Stein Futsal, justamente para falar sobre educação financeira. Falar sobre dinheiro no Brasil, agora está se quebrando esse tabu, o processo educacional do país está evoluindo muito nesse sentido, mas até então não se falava de empreendedorismo, não se falava de cuidar do dinheiro. A gente aprende a fazer fórmula de Bhaskara, mas capitalizar um rendimento de uma aplicação ou do empréstimo a gente não aprendeu a fazer nas escolas. Então, esse olhar técnico do crédito, a gente precisa hoje fomentar com adultos. Eu até imagino que os nossos espectadores usem muito a tal da fórmula de Bhaskara, né? Todo Seria dia. essencial para a sua sobrevivência, né? Bom, Rafa, ainda dentro desse aspecto, vejo a Cressol muito próxima do esporte como algo que estimula a saúde, que é algo que tira um pouco a meninada de frente da tela e tal. Como é que se deram essas parcerias suas? Eu vi você recebendo o Valdinei Antônio da Silva, do UFC Cascavel e tal. Como a Cressol se posiciona nesses apoios à comunidade? Sim, nós temos muitos projetos voltados ao esporte, não só ao futebol, mas nós temos atletas olímpicos também, que lá na sua base eles são patrocinados pela cooperativa. O que a gente sempre se atenta é que se essa pessoa de fato, primeiro, ser um cooperado é importantíssimo, né? Faz parte do movimento do cooperativismo, porque nós entendemos que a cooperativa por si só é uma comunidade. Então enquanto nossos patrocínios, nossos recursos estiverem rodando nesse público dessa comunidade, a gente quer que ele se desenvolva. É a nossa missão, é a missão da Cressol. Desenvolver as pessoas, os seus empreendimentos e as suas comunidades. Então, nesse emaranhado todo, eu posso atestar com toda a garantia de que a Cressol, sim, cumpre a sua missão. Bom, vamos dar uma olhadinha para o cenário macroeconômico, não é? Vocês estudam muito isso, vocês recebem boletins diários, estão acompanhando cada curvinha que as setas fazem, né, para cima, para baixo. Qual a sua leitura a respeito da taxa Selic?
Você acha que ela mantém um ritmo conservador, descendente, 0,5, 0,25 também tem, né? Sim. Enfim, qual é a sua leitura sobre isso? Como ficam os juros? Jairo, a nossa taxa média de mercado, que é a Selic, ela está acompanhando sempre a inflação. Se a inflação está alta, provavelmente a Selic estará alta para combater a inflação. Se a inflação estiver baixa, a Selic tende a baixar porque não precisa combater a própria inflação. Como nós viemos aí de vários fatores, cenários mundiais que estão elevando a inflação, nesse momento, provavelmente, as previsões do próprio relatório Focus, que é o Banco Central que faz, estejam coerentes, de que a Selic não tende a ter uma baixa tão expressiva, pelo menos no curto prazo. Porque o mercado também se movimenta muito com boatos e depois ele corrige nos fatos. Mas o que temos muito de boatos hoje? As guerras, a ascensão dos produtos chineses, agora últimos dias mais um estreito lá sendo interrompido que pode influenciar o preço do petróleo, o quanto o preço do petróleo pode influenciar a atividade agrícola, o preço do soja. Inclusive recentemente nós tivemos uma consultoria que nos falou que se agora concretizar todo esse aumento do petróleo, provavelmente o soja tende a aumentar. E aí é motivo de se comemorar ou não, com o preço do soja aumentando. Talvez Põe de um lado, tira do outro. à primeira vista, sim, vai aumentar o rendimento e o faturamento, mas e o custo agora Os insumos, né? de plantio e reposição? Então, é uma balança complicada de se medir. Mas quando a taxa de juros, acreditamos que nesse momento ela não movimenta muita coisa. Você falou de petróleo e vejo a Cressol financiando muito a energia renovável, né? Aplicável, inclusive, no agro. Pequenos agricultores estão muito tensos com a instabilidade do fornecimento de energia. Agora temos as possibilidades do off-grid, né? Com baterias e tal. Há uma preocupação de termos linhas de financiamento que contribuam com o pequeno produtor nesse aspecto? Sim, hoje a energia talvez seja uma das maiores contas de um agricultor que atua com piscicultura, com aviários, talvez até suinocultura. É uma conta pesada a energia. Então, ele levar em consideração, fazer esse investimento para gerar a própria energia, para que ele ganhe eficiência, é primordial. Podemos observar que a agricultura familiar ela vem se achatando ao longo do tempo por falta de eficiência. Inclusive os filhos saindo da atividade, perdendo sucessão. Então, esse processo de ter uma atividade extremamente bem administrada, com eficiência, e a energia vai colaborar com isso, é necessário para que a atividade agrícola do pequeno agricultor se mantenha. E quando a gente fala de economia sustentável, hoje o nosso sistema Cressol, ele consegue acessar recurso funding internacional de países com excesso de liquidez, com países com muito recurso, desde que nós tenhamos projetos sociais, projetos ambientais que façam sentido. A gente tem muito projeto hoje que ele é inclusive financiado por projetos internacionais. Eles emprestam dinheiro para nós distribuirmos, mas eles também cobram os projetos sociais aplicados com idosos, com crianças, com mulheres. Tem alguns voltados ao Nordeste, conforme a demanda daquele país que eles querem contribuir, eles também mandam os projetos para a gente executar. Veja só, interessante. Eu até imagino que a partir dessas operações você consiga um juro mais camarada para o beneficiário final, né? Sim, exato. Ele contribui para... eles têm excesso de liquidez, como eu falei, né? São países que têm dinheiro sobrando, então eles estão olhando para o mundo afora de uma forma diferente, e principalmente quanto o ambiental precisa ser algo considerado, ter um bom cuidado das nascentes, um bom cuidado dos rios, a questão de poluentes, a questão de diminuir a erosão, diminuir essas enchentes. Então, tem muito recurso rodando por isso. Perfeito. Eu estou entrevistando o superintendente da Cressol Progresso, o Rafael Junges, a respeito também dos 29 anos que a cooperativa está completando nessa data, dia 24 de julho. Rafa, o que podemos celebrar para além do que já foi dito aqui e o que podemos esperar para os 30 anos, um número redondo da Cressol que se consuma agora em 2027? Maravilha, Jairo. Amanhã é o primeiro dia dos 30 anos, né? É muito bom olhar para a nossa história e entender o quanto de pessoas que foram impactadas, seja
pela operação da cooperativa ou seja por projetos sociais. Nós estamos agora, nossa regional chegando a 18 mil cooperados. Até final do ano a gente atinge 20 mil cooperados. O sistema ultrapassou 1 milhão de cooperados. Então, quanta gente a gente conseguiu fomentar a atividade dele agrícola, seja só pelo recurso, mas somado também a uma educação financeira, somado a um projeto na escola do filho dele, um projeto na igreja que ele participa, no clube que ele participa. E esse contexto todo aí, que a gente fala que a cooperativa é a comunidade do cooperado. Nós temos o Fundo Social, por exemplo, que a parte do resultado que a cooperativa gera volta em projetos na comunidade, desde que essa comunidade seja onde ele vive, onde o filho dele transita, a família dele transita e utiliza aquela estrutura. Nós temos projetos para patrocinar a melhoria na qualidade de vida. E eu volto a reforçar o quanto o nosso Paraná, e principalmente o oeste do Paraná, cresceu ao longo dos últimos 60 anos com todas as cooperativas de todos os segmentos, né? Então, essa infraestrutura que o cooperativismo proporciona para a nossa região é essa potência que nós temos hoje, com as maiores cooperativas aí, talvez do mundo, atuando em nossa região. Mas eu sempre coloco o cooperado em primeiro lugar. São 29 anos de história e são muitas pessoas aí que, de fato, se beneficiaram com tudo isso. Você acredita, sim, ou atribui a essa cultura associativista da região a expansão tão forte? Mas veja, você olha para uma cooperativa que tem apenas, é um bebê, apenas 29 anos, né? Se for olhar, na Europa, são instituições centenárias, mesmo aqui temos instituições centenárias no cooperativismo do crédito, mas com apenas 29 anos já poder exibir esses números, está associado à cultura regional da associativista? É perceptível pelos nossos dados nacionais que algumas regiões o cooperativismo ele funciona de uma forma melhor. E é um dos desafios do cooperativismo levar entendimento, levar essa cultura cooperativista para outras regiões. Você me conhece há muito tempo, sabe que eu participei de uma expansão em São Paulo, né? No início dessa expansão no estado de São Paulo, nós falávamos de cooperativa, as pessoas olhavam de cara feia. Hoje já não. Hoje é um cenário que mudou, então conseguimos levar o cooperativismo para um estado a mais. E então o Brasil inteiro hoje está entendendo a importância, a solidez do cooperativismo, com a ajuda do Banco Central mesmo incentivando muito, a OCEPAR, a OCB, todos incentivando o movimento. E hoje o Brasil ele não copia mais o cooperativismo mundial. O cooperativismo mundial hoje olha para o Brasil e vê quanta coisa boa nós temos aqui. Leis específicas, nós temos uma infraestrutura organizada, uma fiscalização que funciona. Então o cooperativismo do Brasil hoje é modelo para se copiar. Como angariar os jovens para o cooperativismo, dado que esses meninos parece que não nasceram, foi feito um download, né? Eles estão muito dentro da tecnologia, e a gente sabe que tem as fintechs aí que entram muito forte com softwares incríveis, né? Como é que as cooperativas, como a que você dirige, vão acompanhar esse movimento? Perfeito. Já primeiro, nós vemos essa ascensão como oportunidade. O brasileiro, há alguns anos atrás, se bancarizava aos 26 anos de idade. Agora o brasileiro está se bancarizando aos 17, 18 anos de idade. Ou seja, esse movimento de antecipar o processo de entrar numa instituição financeira aumentou o aquário. Então hoje eu consigo pescar num aquário maior. Então, nesse ponto de vista, essa ascensão das fintechs nos ajuda. São mais pessoas hoje no mercado financeiro. O que eu tenho que fazer é ofertar para eles algo no mínimo similar ou até melhor do que eles têm. Por exemplo, é muito comum na juventude se falar de cashback. O cooperativismo tem várias formas de cashback, porém não usou esse nome moderno, usou juro capital, usou pontos no cartão de crédito, mas o cooperativismo tem o cashback pela sua natureza de existir há muitos anos. A gente vem talvez numa imagem do cooperativismo, daquele negócio do pai, do vô, mas não é. O cooperativismo ele é um sistema moderno, que se modernizou muito, com acesso a todas as plataformas digitais, com aplicativos, que todas as fintechs também oferecem. Inclusive, a gente compra serviços prontos das fintechs, por vezes, para fazer rapidamente rodar. E aonde que esse jovem que se bancarizou numa uma fintech, ele vai vir para o cooperativismo? A hora que ele perceber que ele cresceu. Porque as fintechs hoje são muito deficitárias com produtos de crédito, produtos de investimento, e as cooperativas são completas. Então, quando ele precisar algo a mais, se ele
testar o cooperativismo, ele não sai mais. Para os finalmente aqui, Rafael, fale para mim o que você vislumbra para os 30 anos da cooperativa, qual é o desafio que está colocado para vocês, se vocês já desenharam a estratégia para essa terceira década da cooperativa, enfim, olhando para o futuro, o que você enxerga? Sim, nós precisamos ser uma marca de referência. Nós precisamos ser lembrados quando as pessoas falarem do seu financeiro. Eu falo muito que nós estamos ligados a uma das questões essenciais das pessoas. Se me permite, Jairo, as pessoas elas funcionam bem com saúde, com a sua família estando bem estruturada, com seus empreendimentos, suas finanças bem estruturadas, com o seu emocional, seu espiritual bem alinhado. Então, dentro dessas bases, nós estamos ligados diretamente a uma delas, que são as finanças. Qualquer pessoa, qualquer empreendimento precisa ter as finanças organizadas. Então, nós temos que estar preparado para ser a instituição que qualquer pessoa vá lembrar quando fala de dinheiro, falou de finanças. Lembro da Cressol porque lá tem atendimento próximo, tem horário diferenciado, a agência abre 8 horas da manhã e fecha 5 horas da tarde, ininterruptos esse atendimento. As pessoas estão preparadas para me orientar e me prestar de fato uma consultoria sobre o meu dinheiro. Perfeito. Rafa, eu quero agradecer a sua presença, passar para as suas considerações finais e dizer que é uma inspiração para a comunidade ver na solidez que chegou a Cressol, progresso, né, que você sempre faz questão de vincular muito ao potencial de Cascavel, não é? E que você, então, deixe um recado para a comunidade, para os nossos espectadores do Pitocast. De novo, agradecer a oportunidade. E quem ainda não conhece, então, a Cooperativa de Crédito e Investimentos Cressol, pode nos procurar numa agência presencial, pode sinalizar até nos nossos canais digitais o interesse, que a gente vai fazer essa abordagem. E vamos juntos pensar em como vamos desenvolver essa pessoa, suas atividades, com recursos subsidiados por vezes, com recursos para agricultores ou para empresários, com taxas bem baixas. Quando eu falo de um FINEP, que é para inovação, estou falando de uma taxa de juros de 6% ao ano. Para uma empresa, 6% ao ano é um diferencial gigantesco. Ninguém trabalha com crédito nesse nível. BRDE, BNDES, nós temos coisas bem interessantes, bem legais, que vai fazer sentido para todos eles. Então, vem para a Cressol. Perfeito. Você quer rever essa entrevista ou encaminhar para quem tenha interesse nesse assunto? É só você ir lá no YouTube, pegar o link e mandar para a galera. Agradeço a sua participação, a sua companhia e convido você para acompanhar o próximo Pitocast. Um abraço e até breve.